TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Hoje é sábado e a gente chega com o nosso resumo da semana. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode fazer parte do nosso jornal. Mande para cá a sua sugestão de matéria, sua reclamação, sua denúncia. Quais são os nossos canais? Já está ali na tela com faixa nova para você ficar mais ligado na gente, tvccorreiodamanhã@gmail.com ou o nosso WhatsApp, o DDD é 24, o telefone é 998398384. Anota, manda sua mensagem. Transporte está ruim na tua cidade? Buraco na via? Como é que está funcionando aí o poder público? Tá tudo ok? Tem reclamação? Manda pra gente, a gente corre atrás da resposta. Vamos então às notícias deste sábado, dia 15 de julho. Governo anuncia a atualização da vacina contra pólio a partir de 2024. Custo da cesta básica de alimentos diminui no Rio de Janeiro. Veterinária divulga dicas para a proteção de animais durante o inverno. 34 milhões de brasileiros adultos já perderam 13 dentes ou mais, indica o IBGE. Petrópolis pode ficar sem coleta de lixo a partir do próximo dia 20. Procon Petrópolis multa concessionária de energia Enel. Petropolitanos sofrem mais uma vez com reajuste da passagem de ônibus. Agora no Correio da Manhã na TV. Começamos dando uma olhada no que foi notícia no nosso jornal essa semana. Lá na coluna Magna Vita, Queiroz, o defensor da cultura. Presidente da importante Comissão de Cultura da Câmara Federal, coisa rara para um parlamentar de primeiro mandato, Marcelo Queiroz lotou o Teatro Casa Grande, no Rio, com representantes de diferentes movimentos culturais, para um encontro com a ministra da Cultura, Margarete Menezes. O trabalho de Queiroz foi elogiado pela própria ministra e pelos deputados federais Benedita da Silva e Tarcísio Mota. A reunião foi realizada nesta terça, dia 11. Na foto, que está aí, olha só, a ministra Margarete, ladeada por Marcelo Queiroz, Daniela Barros, secretária de Estado de Cultura, pelos deputados Tarcísio e Benedita, além de Fábio Queiroz, da Associação de Supermercados do Rio, segmento que é apoiador das leis de incentivo à cultura. Vamos agora à economia. Inflação de junho tem queda de 0,08% e pressiona a Selic. Com a redução dos preços de automóveis, alimentos e combustíveis, o IPCA teve deflação, ou seja, queda de 0,08% em junho. É a primeira vez que o índice oficial de inflação fica negativo em 9 meses, informou o IBGE. O resultado pode pressionar ainda mais o Copom a reduzir a taxa de juros na reunião de agosto. E olha só, fim das escolas cívico-militares gera resistência. Isso é um grande destaque dessa semana e, é claro, deu pano para manga lá em Brasília. O Ministério da Educação, MEC, anunciou o encerramento do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, uma das prioridades do antigo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro na área educacional. O anúncio não foi recebido com bons olhos por algumas unidades da federação que olhavam a medida com simpatia. Muita gente olhava com simpatia, né? Pois é. Vamos agora ao nacional, porque projeto social é reparação histórica. Com o novo Minha Casa Minha Vida, presidente Lula comentou sobre a ampliação do projeto. Então, o presidente Lula sancionou o projeto de lei que cria o novo programa Minha Casa Minha Vida. Entre as novidades estão a ampliação do acesso de faixas de renda, a redução de faixas e o aumento no subsídio para a aquisição de imóveis. Durante a cerimônia de lançamento da nova edição do programa, Lula lembrou que o déficit habitacional é um problema histórico e crônico no Brasil. A gente vê isso muito aqui em Petrópolis, né? Que tem um déficit habitacional enorme, gigantesco. Bem falado.
E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que novas regras do Minha Casa Minha Vida entram em vigor. Pois é, e você vai ver também que a Indústria Nacional de Eletroeletrônicos registrou uma elevação de 13% nas vendas do primeiro semestre de 2023. O Correio da Manhã volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. E o Ministério da Saúde vai substituir gradativamente a vacina oral contra a poliomielite pela versão inativada do imunizante a partir de 2024. A recomendação foi debatida e aprovada pela Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização, que considerou as novas evidências científicas para a proteção contra a doença. De acordo com o Ministério da Saúde, essa atualização não representa o fim imediato do imunizante, na versão popularmente conhecida como gotinha, e sim um avanço tecnológico para maior eficácia do esquema vacinal, a ser feito após um período de transição. A indicação da Câmara Técnica foi para que o Brasil passe a adotar exclusivamente a vacina inativada da poliomielite, no reforço aos 15 meses de idade, o que atualmente é feito com a forma oral do imunizante. A forma injetável é aplicada aos 2, 4 e 6 meses de vida, conforme o calendário nacional de vacinação. Portanto, após um período de transição que começa no primeiro semestre de 2024, as crianças brasileiras que completarem as 3 primeiras doses da vacina vão tomar apenas um reforço com a injetável aos 15 meses. A dose de reforço, aplicada atualmente aos 4 anos, não será mais necessária, já que o esquema vacinal com 4 doses vai garantir a proteção contra a polio. E olha só, gente, agora as escolas e unidades de saúde públicas e privadas terão que notificar compulsoriamente casos de violência contra crianças e adolescentes ocorridos no estado do Rio de Janeiro. A determinação é prevista pela lei sancionada pelo governador Cláudio Castro e publicada na quinta-feira em edição extraordinária do Diário Oficial.
As notificações de violência contra crianças e adolescentes devem ser feitas às autoridades policiais para a investigação. A nova lei determina que essa notificação seja feita em 3 vias. Uma delas vai ficar no arquivo especial da unidade notificante e as outras 2 deverá ser encaminhada para os órgãos competentes. Bimestralmente, as instituições de saúde deverão enviar à Secretaria Estadual de Saúde um boletim contendo o número de casos de violência contra crianças e adolescentes, bem como o tipo de violência sofrida. Os dados do arquivo especial de cada unidade deverão ser conservados por 10 anos ou, em alguns casos específicos, até a vítima completar 16 anos. As informações são sigilosas e só poderão ser disponibilizadas para a pessoa que sofreu a violência ou ao seu responsável legal por meio de solicitação da Justiça ou autoridades policiais. Além disso, claro, para fins de pesquisa e estatística, mantendo sempre a privacidade das pessoas envolvidas. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. No mês de junho, a cesta básica de alimentos ficou 1,17% mais barata no Rio de Janeiro. Entre os produtos que caíram de preço estão o arroz, feijão e a proteína, que não pode faltar na mesa dos brasileiros. O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos realiza mensalmente a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos nas capitais brasileiras. Em junho de 2023, o valor do conjunto dos alimentos básicos diminuiu 1,17% no Rio de Janeiro em relação a maio. A cesta custou cerca de R$ 741 do orçamento do carioca. Entre maio e junho de 2023, o óleo de soja reduziu 6,82%, o tomate 4,75%, o feijão preto teve queda de 4,70% e a banana ficou 4,24% mais barata. O leite integral reduziu 3,16% no preço, a carne bovina de primeira 1,67%. O arroz agulhinha passou a custar 1,17% mais barato e o café em pó 0,98%. Qual alimento assim que não pode faltar na mesa da senhora, mesmo que o preço esteja alto? Carne. É o essencial. É essencial, proteínas, né? Em geral, é essencial. O arroz e o feijão, né? Não pode faltar, é o básico, né? O café também. O arroz e feijão é o mais importante, né? Em contrapartida, no acumulado do primeiro semestre de 2023, houve aumento de preço médio em 7 produtos. Liderando o ranking, aparece o tomate com o preço 14,64% mais alto, o feijão preto 3,49%, o arroz agulhinha aumentou 3,49% e o leite integral 3,22%. Para pesar ainda mais no bolso, a batata passou a custar 2,84% mais cara, o pão francês 2,35% e o açúcar refinado 1,35%. Apesar disso, também no período, houve redução de preços no óleo de soja, que caiu 29,87%. A banana ficou 19,8% mais barata, a carne bovina de primeira teve queda de 3,84%, o café em pó 3,23%, a farinha de trigo reduziu 0,83% o valor e a manteiga 0,67%. Em junho deste ano, o trabalhador remunerado pelo salário mínimo de R$ 1.320 precisou trabalhar 123 horas para adquirir a cesta. No mesmo período do ano passado, quando o salário estava em R$ 1.212, foram necessárias 133 horas de trabalho. Considerando o salário mínimo líquido, após o desconto de 7,5% da Previdência Social, o mesmo trabalhador precisou comprometer em junho de 2023 60,69% do salário para adquirir os produtos da cesta. Em maio, o percentual gasto foi de 61,41%. Já em junho de 2022, o trabalhador comprometeu 65,39% da renda com alimentação. Porque as coisas estão muito caras e o salário mínimo você vai no mercado e compra poucas coisas, o básico. E entraram em vigor as novas regras que aumentam o subsídio para a aquisição de imóveis do programa Minha Casa Minha Vida e que reduzem a taxa de juros para famílias de baixa renda. Nas faixas 1 e 2 do programa, quem traz mais informações é a nossa repórter Rafaela Cordeiro.
Conforme anunciado no fim do mês passado, o subsídio para famílias de baixa renda no programa Minha Casa Minha Vida passou de 47 mil para até 55 mil reais. O subsídio é uma espécie de desconto aplicado conforme a renda da família e a localização do imóvel. Agora, o teto dos imóveis para as faixas 1 e 2 do programa será de 264 mil reais para os municípios com população de até 750 mil habitantes ou mais. 250 mil reais para as cidades com população entre 300 mil e 750 mil habitantes, 230 mil reais para os que têm população entre 100 e 300 mil habitantes e 200 mil reais para as cidades com população inferior a 100 mil habitantes. Também foi ampliado o valor máximo para imóvel por faixa de renda. Assim, para as famílias com renda entre 4.400 e 8 mil reais, o valor do imóvel passou de 264 mil para 350 mil reais em todos os estados. A estimativa é que a medida traga um incremento de 57 mil novas contratações na faixa 3, sendo 40 mil delas já neste ano de 2023. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. De acordo com dados divulgados recentemente pelo IBGE, quase 34 milhões de brasileiros já perderam 13 ou mais dentes. Os dados apontam também que apenas 12,9% da população possui plano odontológico. Todo mundo sabe a importância dos dentes para a saúde, especialmente a digestiva e a bucal. Porém, existem muitos fatores prejudiciais que podem interferir diretamente na durabilidade dos dentes, fazendo com que eles enfraqueçam ou até mesmo caiam. Os dados divulgados pelo IBGE assustam, mas mostram bem como está a realidade da população que depende de atendimento do SUS e que muitas vezes, por causa dos horários de atendimento nos postos de saúde, não conseguem tratamento. Dados da última Pesquisa Nacional de Saúde, divulgada em 2020, observou fatores ainda mais preocupantes em relação à saúde bucal dos brasileiros. O estudo apontou que mais de 14 milhões de pessoas não possuem nenhum dente permanente. As causas para este problema são muitas: bruxismo, cáries, problemas com gengiva, traumas, entre outras. Contudo, uma condição muito comum entre a maioria das pessoas que sofreram uma perda total ou parcial dos dentes é também a desigualdade social. Dados oficiais mostram que a população brasileira carece de assistência odontológica em todas as faixas etárias. Há uma desigualdade muito grande em relação à qualidade de saúde bucal na nossa população. Nesse sentido, o curso de odontologia da Unifase, através das suas práticas com os estudantes, oferece assistência odontológica a todas as faixas etárias, em todas as áreas da odontologia. Em seus cenários próprios, principalmente o ambulatório escola, mas também através da parceria com a saúde pública do município de Petrópolis. E assim esperamos contribuir para reduzir as desigualdades em relação à saúde bucal da nossa população. Alimentos ácidos, açucarados, cafeína ou excesso de gordura podem também prejudicar a saúde bucal. Em contrapartida, os médicos dentistas recomendam alimentos ricos em cálcio, fibra e vitaminas D, C e A, pois eles ajudam a fortalecer os dentes. Além disso, nunca é demais salientar que é fundamental que as pessoas usem fio dental e escovem os dentes após cada refeição, ou no mínimo, uma vez ao dia. O plenário do Senado aprovou na noite de terça-feira dessa semana o projeto de lei que cria o programa Escola em Tempo Integral. O texto do PL 2617/2023 permite à União financiar a abertura de matrículas em período integral nas escolas de educação básica por meio de transparência para estados e municípios. O programa foi uma iniciativa do governo federal e agora vai à sanção do presidente para entrar em vigor. Coordenado pelo Ministério da Educação, o programa é um mecanismo federal de fomento à expansão das matrículas de educação básica em tempo integral nas redes estaduais e municipais. A adesão ao programa é opcional, mas a meta inicial é criar 1 milhão de novas matrículas em tempo integral nos próximos anos. O governo federal estima que serão disponibilizados cerca de 4 bilhões de reais para aumentar a oferta de educação em tempo integral, permitindo que estados e municípios possam expandir as matrículas em suas redes. Até 2026, segundo o MEC, a meta é chegar a 3,2 milhões de matrículas. Pelas regras estabelecidas no projeto, serão consideradas matrículas em tempo integral aquelas em que o estudante permanece na escola ou em atividades escolares por tempo igual ou superior a 7 horas diárias
dias ou a 35 semanais em 2 turnos. Apenas as matrículas criadas ou convertidas em tempo integral a partir de 1º de janeiro de 2023 poderão ser contadas para fins de participação deste programa. O mês de agosto passa, a partir de agora, a ser dedicado às ações de conscientização sobre a importância da atenção integral às gestantes e às crianças de até 6 anos de idade. A Lei número 14.617, que institui o mês da primeira infância em agosto, foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira. Em 2021, o Brasil registrou cerca de 2,6 milhões de nascimentos, segundo o IBGE. São crianças que se somaram às nascidas em anos anteriores e que completam, aos poucos, mais de 20,6 milhões que estavam na primeira infância naquele ano, segundo o DataSUS. O que é importante, às vezes, não é nem a própria lei em si, mas o que fundamentou. Ela veio através de uns estudos feitos até por um prêmio Nobel, que vê que a importância da evolução de uma sociedade, de um país como um todo, quando você tem uma primeira infância acolhedora, uma primeira infância onde a criança pode ser criança, a mãe pode ser mãe. Então, de novo, a importância dela está para o futuro, para frente, e não especificamente agora. A nova lei também prevê um esforço das casas legislativas para votar e priorizar assuntos relacionados às gestantes e às crianças da primeira infância. Também está prevista atividades multidisciplinares com enfoque na saúde, no afeto e na comunicação de cada um desses pequeninos. O advogado Fernando Souza enfatiza que muitas atitudes consideradas simples são direitos das crianças. Tem uns que são interessantes, é o direito de brincar, de ser criança, de se alimentar, de ter onde morar, da mãe poder amamentar o filho dela nessa primeira infância. Então, são direitos básicos, mas que fazem uma diferença muito grande para a evolução do ser humano, do indivíduo. A ideia é de se proteger a criança quando ainda está no ventre da mãe até essa primeira infância dos 6 anos de idade. E a mãe é a parte fundamental para que isso ocorra. A importância e as características dessa fase da vida também devem ter ampla divulgação em todos os setores da sociedade, em especial nos órgãos públicos, meios de comunicação, setores empresariais e acadêmicos. É isso que define a nova lei. E a indústria nacional de eletrônicos registrou uma elevação de 13% nas vendas no primeiro semestre de 2023, em comparação ao mesmo período do ano passado. Os dados divulgados nesta segunda-feira são da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletrônicos. Foram comercializados 44,02 milhões de unidades nos 6 primeiros meses do ano, ante 39,7 milhões de unidades no mesmo período do ano anterior. De acordo com a entidade, o crescimento em 2023 registrado desde janeiro interrompeu um dos piores ciclos do setor, que vinha registrando 18 meses de quedas consecutivas. Segundo Jorge Nascimento, presidente executivo da Eletros, se o segundo semestre se mantiver dentro da média histórica de desempenho do segmento, será possível prever um crescimento entre 4% e 6% em relação a 2022. Ainda de acordo com o executivo, os juros permanecem sendo um dos principais obstáculos para a retomada das vendas no setor. Atualmente, a taxa básica de juros, Selic, está em 13,75% ao ano, o que impacta especialmente no comércio de produtos de grande porte, como geladeiras, televisores, fogões e máquinas de lavar roupas, que são vendidos majoritariamente financiados. As maiores altas do setor foram registradas na linha branca, composta principalmente por geladeiras, fogões e máquinas de lavar roupas, que registraram alta de 4% nas vendas do primeiro semestre de 2023, em comparação com os primeiros 6 meses de 2022. As air fryer, ou fritadeiras a ar, foram os eletrônicos cujas vendas apresentaram o maior crescimento de 2023, com 85% acima do registrado no mesmo período de 2022. Aparelhos de ar-condicionado apresentaram alta de 16% e os televisores apresentaram alta de 19%. Com a chegada do inverno, é importante lembrar que nossos amigos de 4 patas também precisam de cuidados especiais para enfrentar o clima frio. Tanto gatos quanto cachorros possuem necessidades específicas durante essa estação. E estar atento a essas demandas vai garantir o bem-estar e a saúde dos nossos companheiros. Confira.
À medida que o inverno se aproxima, é essencial lembrar que, assim como os seres humanos, os animais de estimação também sentem os efeitos das baixas temperaturas e precisam de cuidados especiais para garantir o conforto e bem-estar durante essa estação fria. E quando chega essa época de temperaturas mais baixas, eles acabam ficando suscetíveis ao frio e a algumas doenças que podem estar correlacionadas, como gripe, bronquite, pneumonia. Por isso, alguns cuidados são necessários para garantir o conforto e a saúde dos nossos animais. Um dos principais conselhos é o cuidado durante o banho desses animais. Procure dar os banhos sempre nos dias de sol e no horário que o sol está mais quente, entre 11 horas e 2 horas da tarde. Dê um banho sempre com uma água morninha e seque bem o seu animal após o banho. A hipotermia é um problema sério durante o inverno. A exposição a um clima mais frio, ventos gelados e um solo úmido podem ser as principais causas de hipotermia em animais. Mas a solução é simples. Basta colocar esses pets em um local seguro, longe do vento e também distante do solo úmido, sem contar que o espaço precisa estar seco. Outro fator relevante é a vacinação do seu animal. Estudos mostram que a incidência de doenças respiratórias nessa época do ano é muito maior. Então procure um veterinário de confiança e atualize a carteira de vacinação do seu animal. No inverno, os pets precisam se manter hidratados. A alimentação e água devem ser ajustadas de acordo com as necessidades do animal durante essa estação. Alguns pets podem precisar de uma quantidade maior de comida para compensar o gasto energético adicional para se manter aquecido. É importante lembrar também que nem todos os animais se adaptam às roupas. Portanto, é necessário observar se o pet se sente confortável e seguro usando. Eventualmente, com o excesso do frio, alguns animais podem apresentar ressecamento e rachadura dos coxins, que são as almofadinhas que eles têm nas patinhas. Para esses animais, é recomendado o uso de hidratantes específicos para animais. E lembre-se, cada animal é único e tem necessidades específicas, individuais. Por isso, é fundamental que eles sejam acompanhados por um veterinário de confiança. E você vai ver depois do intervalo mais um aumento na passagem de ônibus de Petrópolis. Pois é, e você vai ver também que Parque Cremeri em estado de abandono em Petrópolis. Voltamos já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar.
E olhem só, o prefeito Rubens Bom Tempo decide nos próximos dias se vai acatar o projeto de lei da Câmara Municipal que congela o aumento do preço da passagem de ônibus ou se vai ceder à pressão das empresas e autorizar mais um reajuste durante sua gestão. A crise no transporte, agravada pelas tragédias e o incêndio na garagem das empresas Petroita e Cascatinha, deixou o serviço na cidade ainda mais prejudicado para a população. Se aprovado, esse será o segundo aumento concedido por Bom Tempo em menos de 2 anos de mandato. A reunião do Conselho Municipal de Trânsito, que aconteceu na noite desta terça-feira, aprovou a planilha orçamentária apresentada pelo diretor-presidente da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, Tiago Damasceno, que propõe um reajuste de 7,1%. Assim, a passagem de ônibus passará de R$ 4,95 para R$ 5,30. A proposta prevê ainda um pequeno desconto para o pagamento via bilhete único, sendo de R$ 5,15. O vereador Ingo Rames é um dos membros do Conselho do Comutran, representando a Câmara dos Vereadores, e votou contra o aumento. Infelizmente, foi aprovado o aumento da passagem. A passagem foi aumentada para R$ 5,30. Então, meu voto foi contrário ao aumento da passagem. Mais 5 membros da sociedade civil também votaram contrário ao aumento da passagem, que foi o William, o Guilherme, Juliana, Janaína e a Cássia e mais eu. Com 6 votos apenas contrário ao aumento da passagem e 17 votos positivos. As empresas de ônibus apresentaram uma proposta de reajuste do valor da tarifa ainda maior. Na planilha apresentada à companhia, o Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário pedia que o valor final da tarifa fosse de R$ 5,53. Ao final da reunião, o Comutran aprovou por 17 votos a 6 o reajuste de 7,1% da CPTrans. Na terça-feira, ao saber do possível reajuste, os vereadores tentaram barrar as propostas. Um projeto de lei foi aprovado na sessão plenária em regime de urgência para congelar a tarifa. O texto de autoria do vereador Fred Procópio impede que as empresas que não cumprem integralmente seus contratos reajustem a tarifa, em especial a renovação da frota. O projeto, presidente, prestigia aquela empresa de ônibus que anda regularmente, que presta um bom serviço e cumpre contrato. A Câmara dos Vereadores não participa da decisão sobre o aumento da passagem, porém fiscaliza o exercício das empresas de ônibus e pode punir aquelas que não cumprem com os contratos. A gente precisa criar mecanismos para que a gente possa impedir esse aumento de passagem. Isso não faz bem nem para o sistema. Quanto mais cara a passagem, mais gente deixa de usar o transporte, acaba migrando para o transporte de aplicativo, para o táxi, enfim, vários outros meios para minimizar o seu custo. Então, a gente precisa aprovar esse projeto hoje para a gente criar esse empecilho para a empresa que não cumpre o contrato, que hoje é 100% das empresas, e a gente consiga manter a passagem do valor que já é muito alto, lembrando que a Prefeitura aumentou a passagem 2 vezes no ano 2022 e quer aumentar a 3ª vez agora em 2023. No ano passado, o pedido apresentado pelas empresas de ônibus precificava a passagem a R$ 7,58, um aumento irreal para a realidade em que o serviço é oferecido na cidade. Quando assumiu em 2021, o prefeito Rubens Bom Tempo concedeu o primeiro reajuste às empresas. A passagem passou de R$ 4,40 para os atuais R$ 4,95. Isso sem que as empresas cumprissem um acordo feito perante a Justiça durante a gestão interina de Ingo Rames, que garantiu o congelamento da passagem de ônibus, enquanto as empresas não cumprissem algumas exigências, entre elas a reposição de 100% da frota suspensa durante a pandemia, fato que não aconteceu até hoje, em 2023. As empresas que realmente não cumprem o contrato prestam um serviço precário à população de Petrópolis. Não podem ter reajuste de tarifa. Não podem, porque, mais uma vez, vão penalizar a população, que vai pagar uma das passagens mais caras do Estado e com um dos serviços mais precários do Estado. O aumento da tarifa de ônibus em Petrópolis aponta para outro problema. O Conselho Municipal de Transportes, que dá o parecer sobre o aumento, é comandado pelo governo municipal e empresas de ônibus. Um projeto de lei busca alterar essa composição. A passagem de ônibus deve ficar mais cara, mas a notícia não agradou.
O Petrópolis Convention e a Câmara de Dirigentes Lojistas divulgaram notas em que repudiam o reajuste. Dentre os usuários do transporte público, a reclamação também é unânime. Pelo amor de Deus, é uma vergonha. Não tá dando. Acha que vale 5,30? Não vale. Não vale. Sério mesmo, porque ó, não tem nem ônibus direito. Não tem nem ônibus, aí eles vão e aumentam a passagem. Assim, a nível de questão de ônibus e atraso, tá deixando muito a desejar. A passagem sempre aumenta e as condições cada vez piores, né, para as pessoas. Sempre lotado, ar-condicionado em dias de calor não tem. E é isso, condições sempre precárias. Lotado, vai em pé, vai na porta, super lotado. Para a gente fazer alguma coisa, a gente precisaria ter alguém, tipo assim, uma associação de moradores que correspondesse com a sociedade, com a comunidade também, para poder reivindicar, mas não tem. Então a gente fica refém disso tudo, né? Então é um absurdo, muito absurdo. A opinião da sociedade civil, no entanto, não é ouvida pelo Comutran. Hoje, o Conselho é formado em sua maioria por integrantes do governo e das empresas de ônibus. Esta falta de paridade fez com que a proposta da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes fosse aprovada por ampla maioria. Os 17 votos favoráveis foram das empresas de ônibus, da CPTrans e de integrantes de secretarias do governo. Também aprovaram a proposta o Sindicato dos Rodoviários e representantes do taxistas. Apenas um representante da sociedade civil foi favorável ao reajuste. Já os votos contrários foram de 5 representantes da sociedade civil e do vereador Ingo Rames. Na reunião, foi citada a falta de representatividade no Conselho. O representante da União da Juventude Socialista, Guilherme Freitas Gomes, criticou a atual composição. É um conselho que não é paritário. É um conselho que é tripartite. Governo municipal, executivo, a sociedade civil, que é eleita na conferência anualmente, e também representantes dos empresários, né? E esse bloco dos empresários representa 1/3 do nosso conselho. Além disso, uma cadeira na Câmara Municipal ainda não foi preenchida, após recentes mudanças no Legislativo. O vereador Ingo Rames elaborou um projeto de lei que prevê a paridade do Conselho. Pelo texto, governo, sociedade civil e instituições dividirão igualmente 33 cadeiras do Comutran. As empresas de ônibus terão apenas 3 vagas. A vereadora Júlia Casamassa apresentou um projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal para também aumentar o debate em relação aos reajustes. Pelo texto da vereadora, as planilhas deverão ser apresentadas em audiência pública e votada pela Câmara de Vereadores. Oi, gente, vereadora Júlia Casamasso, representante da Coletiva Feminista Popular. Acabamos de sair da reunião do Comutran, o Conselho Municipal de Transportes. Estamos aqui na frente da CPTrans e, infelizmente, o aumento da passagem de ônibus foi aprovado pelo Conselho. Apesar da resistência da sociedade civil, que votou contrária ao aumento da tarifa. A tarifa passou e agora ela vai ou não ser sancionada pelo Executivo. Nós, na Câmara, seguimos na luta pelo debate amplo do aumento da tarifa de ônibus. Protocolamos uma emenda à Lei Orgânica Municipal para que hajam audiências públicas antes do aumento da passagem e para que o aumento da tarifa também seja votado na Câmara dos Vereadores. O trabalhador petropolitano não pode pagar mais essa conta. E o grupo Correio da Manhã procurou a CPTrans sobre os apontamentos, mas a companhia não respondeu aos questionamentos. Também foi tentada uma entrevista com o diretor-presidente da CPTrans, que é o Tiago Damasceno, mas o pedido não foi atendido. A Câmara Municipal informou que fez um levantamento sobre as representações nos conselhos e vai encaminhar as indicações. Exatamente. A gente troca de assunto agora, porque em Petrópolis, contrato com as empresas responsáveis pela coleta de lixo, Roberta, termina no próximo dia 20, agora, essa semana. Até o momento, não há definição sobre como ficará o serviço na cidade. Pois é, a Companhia de Desenvolvimento enfrenta problemas na Justiça para conseguir avançar com a licitação que contrataria caminhões e equipamentos para retirada de resíduos. E ainda não deu esclarecimentos à população como vai ficar essa situação. Pois é, um dos pontos mais críticos é uma representação que a empresa Força Ambiental fez junto ao Tribunal de Contas do Estado contra a administração municipal de Petrópolis. Confiram na reportagem. A atual responsável pelo serviço de coleta de lixo em Petrópolis, a empresa Força Ambiental,
apresentou 6 pontos contrários à licitação e pede que o processo seja suspenso até que a Justiça decida pelo mérito da questão. Na última terça-feira, a CONDEP emitiu um comunicado em que afirma que o processo licitatório está suspenso devido a uma liminar expedida pela 4ª Vara Civil de Petrópolis. Já na quarta-feira, haveria uma reunião entre as empresas interessadas e a Comissão de Licitação para Avaliação das Planilhas Detalhadas, que foi um pedido após o certame do dia 22 de junho. A Força Ambiental alegou, no Tribunal de Contas do Estado, que o processo licitatório possuía indevido fracionamento de uma etapa da cadeia do manejo dos resíduos urbanos. Ainda afirmou que houve ilegalidade na escolha da modalidade licitatória do pregão e irregularidade no prazo de antecedência mínima de divulgação do edital. A empresa ainda diz que houve vício de regularidade ambiental e indevida permissão para a vencedora do pregão promover a subcontratação de alguma etapa do serviço, como o processo de coleta, o transbordo ou o destino final. Concluiu dizendo que há necessidade de retificação do edital. As atas das reuniões foram disponibilizadas pela CONDEP no portal da Transparência e apontaram outro problema. Ao todo, 7 empresas apresentaram propostas no dia 22 de junho, mas a comissão considerou o custo médio abaixo do pesquisado e, por isso, pediu a apresentação de planilhas detalhadas. No dia 28, aconteceu um novo encontro. Desta vez, a CONDEP argumentou que não houve tempo disponível para a avaliação das planilhas e remarcou para o dia 3 de julho. Naquela ocasião, a empresa que tinha oferecido a proposta de menor valor enviou uma representante que não estava cadastrada pela companhia e foi desclassificada. Ainda na reunião do dia 3, a CONDEP considerou que não houve um detalhamento da planilha como solicitado e agendou um novo encontro, que seria no dia 5, e que foi suspenso pela Justiça. E nós procuramos a Prefeitura de Petrópolis em relação aos questionamentos mostrados na reportagem, mas não tivemos retorno. Pois é, gente, olha só, o Procon Petrópolis multou a concessionária Enel em 16 milhões de reais. A multa foi instaurada após um apagão em fevereiro que deixou cerca de 2.500 clientes sem energia elétrica por até 10 dias. Durante o carnaval deste ano, cerca de 2.500 petropolitanos ficaram sem energia elétrica. Em alguns casos, o problema se estendeu em até 10 dias. Muitos tiveram alimentos estragados e até aparelhos quebrados devido ao apagão. A gente percebeu desde um primeiro momento que não havia a mínima condição técnica de atendimento, principalmente de acordo com a resolução 1000 da ANEEL, que estabelece um prazo máximo de 24 horas e 48 horas em áreas urbanas de atendimento dessas famílias. Então, nós coletamos todas essas informações, são mais de 400 famílias que estão sendo encaminhadas individualmente ao judiciário e, além disso, nós tivemos que arbitrar um valor a título de multa administrativa em face da empresa, e esse valor chegou à cifra de 16 milhões de reais. Foram 3 frentes instauradas: a multa do Procon de Petrópolis de 16 milhões de reais, a ação civil pública instaurada pela Procuradoria-Geral do município e as ações individuais das famílias afetadas, que foram registradas pelo Procon de Petrópolis e encaminhadas para o Poder Judiciário. Essa multa de 16 milhões talvez não fique só nisso, porque o judiciário vai indenizar individualmente cada família que se sentiu lesada. E, pela minha experiência, na militância no direito do consumidor, eu acredito que entre 5, 6, 7 mil reais vai ser um valor justo para aquele que ficou privado de energia elétrica, que, não preciso nem dizer, é um serviço essencialíssimo, seja ressarcido nesse patamar. De acordo com Jorge, o valor vai ser mantido em sede de recurso, com chance de ser judicializado. O coordenador explica ainda que, em caso de novos problemas com a concessionária, o consumidor precisa entrar em contato com a unidade. Foi um prejuízo muito grande, a gente considera que o direito dele é muito bom nesse sentido. Isso serve também, tem um caráter pedagógico, porque após a consolidação dessa multa e mais as ações individuais, além da ação civil pública, que o município também move como um todo, a empresa há de se equipar melhor para que isso não volte a acontecer, ou que aconteça de uma maneira razoável.
e não do jeito que nós vimos, em que quase que 20% do município ficou às escuras durante um período muito longo. Isso não é admissível. A Prefeitura de Petrópolis alugou recentemente 2 imóveis para abrigar as secretarias de Turismo e Assistência Social. Os imóveis custam mensalmente R$18 e R$28 mil, respectivamente. Por conta do alto custo, a sede dos órgãos públicos tem sido alvo de críticas por parte de um vereador da cidade. Confira na reportagem. A locação de imóveis para sediar órgãos públicos é comum nos municípios brasileiros. Apesar de não ser uma prática ilícita, quando feita de maneira irresponsável e sem qualquer transparência, pode trazer grandes prejuízos aos cofres públicos. Em Petrópolis, ao menos 3 imóveis alugados pela Prefeitura chamam a atenção pelos valores que estão sendo pagos. Os prédios que abrigam a Secretaria de Turismo, Secretaria de Assistência Social e o atual Centro Administrativo, respectivamente, estão sendo alvo de investigação do vereador Eduardo do Blog. Há necessidade de se pagar uma mansão com piscina no centro da cidade a R$28 mil por mês. Não é meu dinheiro, é o dinheiro da população petropolitana que está sendo gasto ali, né? Uma outra coisa que é absurda, se gastar R$18 mil no finalzinho da Ipiranga com uma mansão para assistência social. Quer dizer, a assistência social tem por obrigação cuidar da pessoa, da família, né, daquele cidadão petropolitano que está em situação de vulnerabilidade. São as pessoas que mais precisam, né? Quer dizer, o dinheiro da assistência social não é para pagar luxo, não é para pagar uma mansão, que é aquela casa rosa no finalzinho ali perto da catedral, quer dizer, uma área de luxo. No caso da nova sede da Secretaria de Turismo, o que impressiona é o tamanho do imóvel. Esta é a mansão que conta até com piscina e que é alugada no valor de R$28 mil mensais. A antiga sede da Secretaria de Turismo era no prédio anexo ao Palácio Sérgio Fadel, na Avenida Keller. A inauguração da nova sede aconteceu no dia 15 de junho. De acordo com a Prefeitura de Petrópolis, no antigo prédio, o acesso era feito apenas por escadas e, por isso, era inviabilizado para pessoas com deficiência e difícil acesso para o público acima de 60 anos. Já a atual Secretaria de Assistência Social, localizada na Avenida Ipiranga, um dos pontos mais valorizados da cidade, o valor pago é de R$18 mil mensais. E o espaço do novo centro administrativo, que conforme contrato firmado pela Prefeitura, conta com uma área de 4.113 metros quadrados no Hipershopping, no Alto da Serra, custa aos cofres públicos pouco mais de R$102 mil por mês. A gente está verificando nos contratos quem são os proprietários, né, se o valor que está sendo pago é um valor de mercado, é o valor que seria alugado, né, se eu ou se você que está me assistindo, né, se é o valor que você pagaria. Então, a gente está fazendo esse processo de fiscalização para avançar para um processo de investigação. Qualquer diferença que a gente encontrar, qualquer coisa estranha ou qualquer tipo de ilegalidade que a gente possa vir a encontrar, né, vai resultar ou em CPI ou será encaminhada para o Ministério Público, né? Em março deste ano, quando o novo centro administrativo foi inaugurado no Hipershopping, a Prefeitura havia informado que o local geraria uma economia de R$15 mil aos cofres públicos, contando os prédios que deixariam de ser alugados na época. A economia feita mensalmente com o empreendimento não paga um mês de aluguel da sede da Secretaria de Assistência Social, que é de R$18 mil ao mês. Se você somar 102 mil de aluguel, quase 103, com mais 18 mil, com mais 28 mil, você vai ver que está gastando muito mais, porque essas secretarias funcionavam antes dentro do centro administrativo, que funcionava na antiga Estácio, ali na Barão do Rio Branco. E a Prefeitura de Petrópolis anunciou que as obras para utilização do prédio na Rua Floriano Peixoto, o abrigo Gabriel Vila Real, devem ser concluídas apenas em outubro. O espaço foi comprado pela administração municipal após as chuvas de fevereiro e março de 2022 e seria utilizado como abrigo provisório de uso misto para famílias desabrigadas. Na última semana, a Prefeitura de Petrópolis anunciou mais um capítulo de uma história que parece não ter fim. O abrigo Gabriel Vila Real, na Rua Floriano Peixoto, comprado há mais de um ano por R$3,5 milhões para abrigar 32 famílias, está com a previsão para a finalização das obras apenas em outubro deste ano. Dentre as intervenções previstas estão a reforma no telhado, rede elétrica, pintura externa, pintura interna, melhorias nos
dos apartamentos e rampas de acesso. Eu acho que é um dinheiro que foi investido que não está sendo usado, né? O prédio está fechado e é o seguinte, é a falta de respeito, que não pode ficar fechado. Faria diferença, sim, porque tem muita gente que não tem, às vezes tu vai para um lugar e a pessoa pede a casa, quem tem criança, cachorro. Segundo o município, a empresa vencedora da licitação recebeu as ordens para o início das obras no dia 12 de junho. A previsão é que as obras sejam concluídas em 120 dias. Por aqui, as intervenções previstas são nos apartamentos e também no térreo, onde vai funcionar um banco de alimentos. O vereador Eduardo do Blog enfatizou que a Câmara dos Vereadores vai cobrar do governo municipal que o prédio seja utilizado da forma divulgada. Hoje já se fala na possibilidade de usar o prédio para outras atividades, como banco de alimentos, né? E a gente está acompanhando. Se isso de fato acontecer, a gente vai entrar na justiça para garantir que esse prédio seja entregue para as vítimas da tragédia, que essa foi a finalidade. Nós, na Câmara Municipal, só demos autorização para que ele pudesse comprar esse prédio, para que o prédio fosse entregue para a população, para que os apartamentos fossem entregues para as vítimas da tragédia. Localizado no Quitandinho, em Petrópolis, o Parque Municipal Cremeri está em estado de abandono. Entre os problemas do local estão água parada, lixo e obras inacabadas. Pela fachada, tudo parece normal, mas basta andar um pouco pelo Parque Cremeri, no Quitandinha, que os problemas começam a aparecer. Na Academia da Terceira Idade, além das ferrugens, parte dos equipamentos estão quebrados. Mas as reclamações não param por aí. Para Fábio, o espaço que brincou quando criança está abandonado. Precisa melhorar bastante, cara. Ter mais coisas, ter um ambiente melhor de infraestrutura, de lazer para as crianças, entendeu? Não só para criança, como para os adultos que possam frequentar o parque. Está bem judiado, bem largado. No local, os postes quebrados evidenciam os problemas com a falta de iluminação. A quadra também necessita de melhorias. As grades estão todas enferrujadas. Após a nossa chegada, o administrador do parque veio até a nossa equipe e informou que a área da piscina já foi licitada. No entanto, questionado, não soube informar a empresa responsável o valor e o início das intervenções. Enquanto isso, a água continua parada na piscina, o que possibilita a proliferação do mosquito da dengue. E a placa do local, que deveria estar na região da piscina, está a cerca de 20 metros de distância, dentro de um bueiro. Ao chegar na área da recreação, os brinquedos também apresentam falta de manutenção. Alguns estão inutilizados e com faixas de interdição. Realmente eu estive notando aqui, realmente está precisando sim. Estava até reparando ali o barranco, a pessoa pode torcer o pé, tudo muito sujo. Está precisando sim. Agora eu estou achando meio abandonado mesmo, eu frequento bastante tempo. Pelo parque também é possível notar obras inacabadas e restos de materiais com água parada. Em um dos acessos, um buraco está aberto e a alternativa para solucionar o problema foi colocar 2 pedras na tentativa de evitar acidentes. As ilhas do lago também estão abandonadas. A ponte que levaria até uma delas não existe, assim como as torneiras para quem passeia pelo parque e precisa lavar as mãos. Nós questionamos a Prefeitura de Petrópolis sobre a licitação das intervenções da piscina e das melhorias do local e a resposta foi a seguinte: a Prefeitura está finalizando o projeto de reforma de todo o Parque Cremeri. No momento, as ilhas e as pontes no lago estão sendo reformadas. A manutenção do espaço também continua sendo feita pela Condep. Na trilha das novidades que não param de chegar no empreendimento, o Hipershopping inaugura neste sábado, dia 15, às 11 da manhã, um parque de diversões canino, indoor e o espaço Hyper Dogs Heaven. Confiram. O espaço Hyper Dogs Heaven, como o nome já diz, faz uma homenagem à ONG Dogs Heaven aqui de Petrópolis, que é uma entidade sem fins lucrativos que cuida de cães abandonados em situação de risco até que sejam adotados. Na ocasião, será realizada uma feira de adoção das 11 da manhã às 2 da tarde, para dar um novo lar a alguns pets cuidados pela instituição.
Ocupando uma área de 44 metros quadrados, o espaço Hyper Dogs Heaven fica localizado no segundo piso do Hyper Shopping. O horário de funcionamento vai ser das 7 da manhã às 10 da noite diariamente. E o melhor? A entrada é gratuita. No local, os visitantes de 4 patas contam com plataforma de exercício, de treino, bebedouro e até piscina de bolinhas. Na entrada, uma TV apresenta vários cãezinhos que precisam de um lar, com nome e idade. Neste sábado também acontece contação de histórias, teatro infantil, oficina gastronômica do Festival de Fondue e show com a banda Concreto Humano. As crianças ainda terão oportunidade de conhecer um espaço Play Kids no primeiro piso, que vai ficar no Hyper durante todo o período de férias. E nesse sábado será realizado no Teatro Santa Cecília, em Petrópolis, a segunda conferência Plante, que vai levar, além de música, palestras com temas voltados à saúde mental. O evento começa às 8 horas da manhã com credenciamento e segue até às 5 horas da tarde. E durante o dia vão ser realizados coffee breaks, palestras, danças e músicas, com a apresentação de Wellington César. Entre os temas que vão ser abordados estão violência sexual, além disso, desbloqueio emocional e relações abusivas. O evento vai acontecer no Teatro Santa Cecília, no centro de Petrópolis, no próximo sábado, dia 15 de julho. E os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Simpla. Richard Stolzenburg, de volta ao estúdio. A gente fica por aqui, um ótimo final de semana para vocês, mas é claro, segunda-feira, 7h30, a gente está de volta com muita informação, gente. Tchau, até tchau, segunda, tchau. às 7h30. TVC, a TV do Correio da Manhã.